Bem, senhores, vamos aqui a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC na continuidade do fatoramento trinômio do tipo ax2 mais bx mais c. No vídeo anterior, nós vimos que quando esse trinômio possui o a valendo 1. Então, senhores, para chegarmos a seu fatoramento, nós devemos determinar o conjunto dos divisores de c, termo independente do trinômio, e em seguida determinar nesse conjunto dois dentre esses divisores em que a soma deles seja o b, a soma entre eles seja o coeficiente do termo em primeiro grau, ou da variável em primeiro grau, e o produto entre esses dois termos seja o c. Senhores, isso aí nós vimos no vídeo passado. Agora nós vamos, nesse nosso segundo vídeo, nas dicas do CC, vamos ao fatoramento trinômio ax2 mais bx mais c, em que o a, coeficiente da variável em segundo grau, seja diferente de 1. Senhores, quando é diferente de 1, primeiro vídeo sobre isso, nós vamos procurar verificar se os termos ou os coeficientes b e c são divisíveis por a, ou seja, são múltiplos de a. Caso eles sejam, ou aconteça em que o a, o b e o c sejam divisíveis por a, você deve fazer essa divisãozinha. Em outras palavras, você faz uma evidência com o termo em a. Assim sendo feito, você pega ou retorna ao caso 1. Nós vamos ver isso aqui dentro de um seguinte exemplo. Seja pedido para você fatorar 2x² mais 16x menos o 18. Senhores, vamos e verificamos que 16 e 18, ou menos 18, como queiram, são múltiplos ou são divisíveis pelo 2. Então, senhores, colocamos o 2 na evidência. Assim sendo feito a evidência, ou seja, 2x2 divididos por 2 dá x2, 16x divididos por 2 dá 8x, e o menos 18 divididos por 2 dá o menos 9. Bem, senhores, então, para concluirmos o nosso fatoramento, recaímos aqui no caso 1. Ou seja, no caso em que o coeficiente da variável de segundo grau é 1. Quando isso acontece, senhores, só para dar aqui mais uma lembrada, devemos determinar o conjunto dos divisores de c. E nesse caso, os divisores do nosso c são os divisores do menos 9. E dentre eles, senhores, procurar dois entre eles em que a soma, no nosso caso, seja 8, e o produto entre eles seja o menos 9. Então, senhores, nós vamos aqui, a condição do fatoramento, já com 2 na evidência, vamos ter que, então, determinar esses dois valores. Senhores, os divisores do menos 9, em termos de conjuntos inteiros, é o mais ou menos 1, o mais ou menos 3 e o mais ou menos 9. Olha bem, a soma entre eles tem que ser 8, que é o valor do b, e o produto entre esses dois deles deve ser menos 9. Então, senhores, aqui é o tipo de um trabalho de pesquisa. Você vai tomando aqui, verifica-se que temos 6 divisores inteiros do menos 9, que é o mais ou menos 1, o mais ou menos 3 e o mais ou menos 9. Você fazendo aqui análise ou então fazendo treinos, você vai verificar que a soma para ser 8 e o produto ser menos 9, entre eles dois, né, senhores? O 9 e 1, ou mais ou menos 1 e o mais ou menos 9, devem estar envolvidos. Então, você fazendo a análise entre eles, dá para você verificar que, nesse caso, os dois escolhidos na nossa condição será o 9 e o menos 1, porque realmente, se adicionarmos 9 mais menos 1 é 8, e se multiplicarmos ou fizermos o produto de 9 vezes o menos 1, dá o menos 9. Então, senhor, no nosso caso, os nossos dois escolhidos é o 9 e o menos 1. Tendo-se os valores da condição obtida dos divisores, você tem no automático, como se diz, o fatoramento. Ficamos aqui, então, com 2 que multiplica x mais 9 vezes x menos 1. E aí, senhores, temos o fatoramento do trinômio 2x2 mais 16x menos o 18 igual a 0. Se você querendo retornar, é só você multiplicar esses dois binômios entre si
e depois em seguida fazer a multiplicação por 2, que você confere o resultado. Agora, senhores, se for pedido para você resolver essa equação, uma equação de segundo grau, usando o fatoramento. Senhores, aqui passa a ser uma equação, que é o mesmo caso do trinômio anterior, só que passa a ser a equação devido à condição de igualdade a zero. Bom, para resolvermos essa equação, então, usando o fatoramento, vamos usar o fatoramento que usamos no quadro passado, que ficamos a depender de 2, que multiplica x mais 9, que multiplica x menos 1 igual a zero. Senhores, se esse produto é zero, ou seja, se já temos esse trinômio fatorado, senhores, para chegarmos à realização da equação, é só lembrar que se o produto entre dois ou mais termos é zero, é porque os dois são iguais a zero, ou dois deles pelo menos, ou pelo menos 1. E aqui, então, senhores, vamos tomar o fator x mais 9 igual a zero. Equaçãozinha primeiro grau, x é menos 9. Da mesma maneira, o outro fator, x menos 1 igual a zero, x é igual a 1. Então, senhores, o conjunto dessa solução é o menos 9 e o 1. Então, aí, senhores, uma equação resolvida por intermédio do segundo grau, resolvida por intermédio do método fatoramento. Mais um de reforço. Vamos fatorar 3x² mais 16x menos 21. Senhores, novamente, vamos verificar se há condições de evidência. E aqui os senhores verificam que o 18 e o menos 21 são múltiplos do 3. Então, os senhores vai cair novamente no caso 1. Colocando o 3 em evidência, ficamos a depender de x2, 3 que multiplica x2, mais 6x menos 7. Bem, senhores, a nossa luta agora vai ser fatorar esse trinômio, x2 mais 6x menos 7. Olha lá, só para dar mais uma vez a lembrada, é o caso em que o a vale 1, e se o a vale 1, devemos determinar os divisores do menos 7. Senhores, os divisores do menos 7 é bem prático, porque 7 é um fator, ou menos 7 é um número primo, ele só possui os divisores mais ou menos 1 e mais ou menos 7. Bom, encarando aqui então esses divisores, para chegarmos a dois deles em que a soma seja igual a b, no nosso caso 6, e o produto entre eles seja igual a c, no nosso caso menos 7, novamente verificamos, né, senhores, soma menos 7, né, ó. Então, e temos o mais ou menos 1, mais ou menos 7, desculpa, a soma deve ser 6 e o produto menos 7. Então, senhores, fazendo uma pequena análise entre eles para a soma ser 6 e o produto ser menos 7, vamos envolver aqui, no caso, soma positiva entre os dois, 7 e 1, a soma deve ser maior, né, senhores? Então, vamos trabalhar nesse caso com o menos 1 e o 7, que realmente a soma entre eles é 6 e o produto dentre eles é menos 7. Senhores, então, podemos concluir que o fatoramento desses trinômio 3x2 mais 18x menos 21, que já estamos nessa dependência, fica a depender do 3 que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 7. Então, senhores, aí o fatoramento. Na resolução, já tomando a condição da resolução da equação do segundo grau, já tomando a condição fatorada, senhores, não tem resistência mais, né? É só tomarmos cada fator desse e igualar a zero. Então, no nosso caso, x menos 1 é igual a zero, x é menos 1. X mais 7 igual a 0, x é igual a 7. Conjunto de solução, senhores, é o menos 7 e 1. Bom, gente, deixamos aí, então aqui essas 5 questões para os senhores. Aqui os referidos comentários e as suas soluções. Bons estudos, senhores, e até a próxima.